A construção do navio. Encontrei esses dias esse texto aqui, é um texto que eu achei muito bacana e resolvi compartilhar com vocês aqui no Pensando esse material. O nome do texto é A Construção do Navio. Ele diz assim: a construção de um navio parece com a formação das pessoas. Durante a gestação, o casco é construído até que somos lançados ao mar. A maior parte de um navio é colocada depois, como acontece com a gente. Camarotes, porões, motores, pinturas, enfeites são acrescentados durante a infância e adolescência, até o navio ficar pronto para a primeira viagem. Um navio fica pronto quando sai do estaleiro, mas com a gente é diferente. E este é o desafio de cada um, pois crescemos todo dia e nunca ficamos prontos. Apesar disso, é preciso partir. Mas nem todos têm a coragem de ir e continuam atracados ao cais, julgando-se incapazes de navegar sozinhos. Algumas pessoas são obrigadas a zarpar, já que os encargos de segurança do porto tornam-se pesados demais e, às vezes, perdem um tempo precioso da viagem revoltadas e lamentando-se por tudo isso. Mas nem todo mundo é assim. Alguns, mal o dia amanhece, já partiram. Parecem muito ocupados e logo somem no horizonte. Desde cedo sabem o que querem e têm pressa de viver. Outros navios também saem logo que podem, mas ficam dando voltas e mais voltas sem chegar a lugar algum. Acabam navegando só para comprar mais combustível todo dia. E o que ganham mal dá para a reforma do casco. Os maiores desperdiçadores de seus próprios recursos são aqueles que não sabem o que querem. E o pior é que quando a gente não sabe direito o que espera do rumo que está tomando, ou nem se tem um rumo, não pode corrigir a rota se estiver no caminho errado. Nós somos os maiores responsáveis pelas tempestades que não conseguimos evitar. Já outras pessoas deixam de navegar milhares de milhas para se conformarem com umas poucas centenas, porque têm medo de atrair ventos contrários, ou então querem agradar ou impressionar alguém. A gente não deve aceitar isso, pois significa concordar em ser menos do que se pode ser. Todo dia é dia de evolução e aprendizado. E, como a lua cheia, quando paramos de crescer, começamos a diminuir. Então, a primeira coisa a fazer é tornar-se comandante de si próprio. E isso equivale a pensar com a própria cabeça, ser timão e timoneiro, assumindo riscos pelos erros, pois só erram os que têm a coragem para ousar e, se caírem, levantar e tentar de novo, sempre. Pois ninguém sabe a nossa autonomia no mar, nossa capacidade de carga, ou a que velocidade podemos singrar as águas dos oceanos, sejam azuis ou escuras. Ninguém nos conhece melhor que nós mesmos. E por mais que digam que temos ou não temos que fazer, ninguém pode viver a vida no nosso lugar. Outras pessoas ainda vivem frustradas e infelizes
porque não conseguem ter as mesmas coisas que viram em outro navio. Algumas também vivem furiosas quando alguma coisa ou alguém não age ou sai como gostariam. O amor a si próprio e ao próximo é um exercício diário para fazer a diferença entre o que precisa ser mudado e o que devemos aceitar como é. Muita gente tem preferido impor suas ideias e opiniões em vez de escutar o outro. Ficar revoltada com o mundo em vez de admirar a vida, pois não sabem o que é amar. E tem viajantes que pensam no amor como algo a ser obtido, como se fosse um objeto e não como uma arte que precisa ser aprendida. Alguns acabam confundindo o amor, Deus ou a felicidade com o significado de suas rotas e vivem frustradas navegando atrás do que não conseguem alcançar. E até desistem no meio do caminho, desalentados, achando que a vida não vale a pena, que Deus não existe e felicidade e amor são balelas. Mas Deus, felicidade, amor, bondade não são lugares ou coisas que possam ser possuídos. A primeira coisa a fazer para quem quer encontrar estes bens é não procurar. Quando procuramos o que não é um lugar ou objeto e que muito menos está escondido, quem fica perdido somos nós mesmos. Mas quando não procuramos, porque não pode ser encontrado fora de nós, descobrimos que o que tanto queremos, Deus, felicidade, paz, habita camarotes no nosso coração. No coração do nosso próprio navio. E tem pessoas tão preocupadas em procurar o lado de fora que até se esquecem de olhar por dentro. Não existe navio que não tenha passado por tempestades e muitos afundam por não saberem evitá-las, por falta de comunicação ou por acharem que não precisam dos outros. Somos fortes quando unidos. Juntos, somos tão fortes e poderosos quanto a onda mais forte e mais ameaçadora. Perdoar as falhas e limitações de nossos semelhantes é muito mais que amor ou virtude. É questão de inteligência e sobrevivência, pois a única coisa que possuímos de verdade é a necessidade do outro. Mas não existe tempestades que durem para sempre, assim como os dias de sol também não são permanentes. Dor e frustrações muitas vezes são resultado de querermos perpetuar momentos de prazer, bem-estar, alegria, que por si só são efêmeros e que com facilidade esquecemos que nada é eterno, a não ser o próprio movimento. E que por isso momentos de alegria se alternam com momentos de tristeza. Dor se alterna com prazer, fome com saciedade, doença com saúde, um sempre dando lugar ao outro. Quando a gente para de tentar lutar contra isso e se abandona nesse jogo delicioso da vida, descobrimos que, acima de tudo, a vida vale a pena ser vivida intensamente. Ok? Pensa nisso.